Olá, boa noite, boa noite. Estamos entrando então aqui no Instagram, nessa live. Olá, Silvio, tudo bem? E vamos falar um pouco a respeito de alternativas para a ansiedade. Hoje vamos falar especificamente, fazer também um exercício a respeito justamente de uma das maiores dicas que nós damos sobre ansiedade, que é a meditação. A meditação. A meditação, nós sabemos que ela existe há milhares e milhares de anos, em muitas culturas, e ela é um ponto em comum também entre as grandes religiões. E num tempo em que nós vivemos com muita ansiedade, que é essa apreensão que nós temos em relação ao futuro, onde olhamos o futuro de uma maneira muito preocupante, enfocando aspectos negativos, a meditação nos traz para o momento presente. Nesse momento, eu tinha combinado inclusive uma live com uma pessoa que adoeceu, mas então eu estou entrando nesse momento para falar a respeito disso. E a meditação, ela é um processo também de cura espiritual e também material, porque nós sabemos que as doenças têm todas um aspecto psicossomático. Se alguém que está entrando quiser conversar e trocar ideias a respeito, é só solicitar e a gente pode conversar. Bom, então está em aberto se alguém quer conversar a respeito. Então, quando se fala em ansiedade, nós recomendamos que, como uma maneira para superar então o medo, as tensões e fazer um alinhamento físico, mental e emocional, nós possamos, claro, ter todos aqueles cuidados com a saúde que são necessários, saúde física e também mental, cuidados com a alimentação, tomar sol, movimento, dormir bem. Agora, é importante também que nós nos lembremos de algumas frases dos grandes mestres, como: nem só de pão vive o homem, mas de tudo que alimenta o espírito. Então daqui a pouco nós vamos fazer, daqui a alguns minutos, nós vamos fazer um exercício de meditação conduzida, com esse objetivo de nós meditarmos juntos. Porque as grandes doutrinas espirituais, elas falam, assim como as tradições, de um fenômeno chamado egrégora, que, explicando melhor, é a reunião de mentes num mesmo objetivo, numa mesma conexão. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, onde muitas coisas estranhas acontecem e existem muitas dúvidas sobre o que procede e o que é verdade, muitas pessoas ficam muito ansiosas por muitas razões. Não só por uma mudança completa da rotina, né? Como também por uma série de incertezas que abarcam nossa vida pessoal e profissional. Então a ansiedade não é uma coisa ruim em si, porque ela também é um mecanismo de defesa. A ansiedade, ela também, num nível natural, porque existe a ansiedade natural, está ligada ao nosso instinto de preservação. E quando nos sentimos ameaçados, e mesmo quando há informações dúbias, colocamos em risco, nos sentimos em risco quanto à nossa saúde, quanto à nossa condição profissional e por aí muitas coisas, né?
Então, eu não sei se você está se sentindo ansioso de alguma maneira, mas eu vou conduzir um processo de meditação daqui a pouco com a essência do que é a meditação. A meditação, ela tem sido usada cada vez mais, inclusive em hospitais e na medicina do mundo inteiro. Cada vez mais se percebe que ela tem um efeito calmante, um efeito que alinha o corpo, as emoções e a mente. Então, para começar, quando nós neutralizamos o estresse, a tensão, a ansiedade, a tristeza excessiva, que nós chamamos de depressão, é quando nós trazemos para esse momento, para o momento presente, a nossa consciência. E quando nós fazemos isso, nós neutralizamos uma série de sentimentos negativos ligados à pessoa estar presa ao passado, e nós também neutralizamos aqueles sentimentos onde a pessoa está excessivamente focada no futuro. Porque muitas das coisas que nós tememos nunca chegam a acontecer. São possibilidades. Mas na medida que nós focamos aquilo que nós tememos, nós também tendemos a potencializar aquilo que nós temos medo. Então, de alguma forma, nós temos uma capacidade de atrairmos e firmarmos em nossa vida aquilo que nos concentramos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da meditação. O que é a meditação na sua essência? Eu vivi na Índia durante praticamente 6 meses, quase 6 meses, e na Índia existe assim um nível muito maior de espiritualidade do que aqui no sentido da educação popular, né? E na Índia a espiritualidade ela é muito presente no dia a dia, mas também existe um povo mais alheio e existe também aqueles estudiosos e universidades. Eu estive em algumas e também estive em algumas instituições indianas. Eu estive na Raja Yoga em Madhuban, né, que traduzindo é a terra do mel. Eu estive em Pune e também em outros lugares, né? E lá eu aprendi muito do inglês que eu sei, onde os mestres falavam de uma maneira muito suave e concisa e clara. Mas a meditação é algo que eu já conheço desde os meus 15 anos, 46 anos, quando comecei a praticar hipnose, auto-hipnose e também meditação. Então a meditação é, mais do que tudo, um processo de auto-observação, um processo de presença. Eu vou compartilhar com vocês, inclusive, um e-book, um pouco mais para o final da live. Então as pessoas que ficarem um pouco mais tempo terão acesso a esse e-book, um e-book de 36 páginas sobre ansiedade e que fala de 24 dicas para neutralizar a ansiedade, inclusive a meditação. Bem, estou aberto também para perguntas, né? E se alguém quer participar, eu vejo aqui uns pedidos de participação, mas eu peço assim, eu quero participar online. Se você escrever eu quero participar online, eu então autorizo, certo? Porque alguns apertam por engano, né? E então, se você quiser, escreva eu quero participar online e daí a gente pode conversar um pouco. Mas então, a meditação ela é um instrumento que eu uso também na minha clínica psicoterapêutica. Porque
na medida que eu utilizo várias técnicas de hipnose, eu integro nessas técnicas de hipnose também a técnica da meditação. A meditação, ela vai ter um efeito terapêutico e vai auxiliar no controle. Ok, Cloeli, vamos conversar um pouquinho então. Muito bem. Muito bem. Vamos conversar um pouco. Cloeli tem acompanhado uma série de lives nossas. E hoje, como eu falei, tinha combinado com uma pessoa, mas de fazer um trabalho nesse sentido, mas ela adoeceu. Então, estamos abertos aqui para conversar. Fala, Cloeli, você pode se apresentar, falar um pouco para nós, então? Diga, querida. Boa noite, Dironi. Eu conheci num seminário da educação em Cacequi, eu sou de Cacequi aqui, do Rio Grande do Sul. Sim. E depois tive oportunidade também de uma dinâmica no Colégio Nossa Senhora das Graças. Então, sim, 2 vezes eu já estivemos pessoalmente. Que faz, eu acho que uns 15 anos, né? Por aí. Eu tenho um CD teu de relaxamento, muito bom, que até eu pretendo passar para pendrive agora. Eu tenho aquele CD, ótimo. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu já tenho isso online. Já tenho online, eu posso te mandar já digitalizado. E daí você pode escutar no celular também. Sim. Diga, faz uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a hipnose em relação à depressão. A hipnose ajudaria no caso da depressão? Sim, a hipnose eu tenho utilizado muito na clínica online e tenho usado na clínica presencial e também online. Nesse momento, eu estou fazendo hipnose com uma pessoa em inglês dos Estados Unidos, com uma outra também dos Estados Unidos em espanhol, e uma terceira em Israel, que ela ela fala português, nasceu em São Paulo, mas está lá em Israel. Mas a depressão é um processo onde a pessoa parou no tempo, de alguma forma, e se importa por demais com algo que aconteceu, e dá um significado específico a algo que aconteceu, que acaba se tornando tóxico e patológico, né? Então, o que nós fazemos na hipnose é aproveitar aquele estado introspectivo que a pessoa entra. É preciso falar que a hipnose, ela não é, como muitas pessoas pensam, um instrumento que pode servir para manipulação. Pelo contrário, a hipnose ela acontece tão mais profundamente, no sentido terapêutico, quanto mais a pessoa tem uma confiança e a pessoa fica tão sensível que ela é capaz de identificar exatamente o quanto nós honramos essa confiança. Então, a hipnose ela vai auxiliar a pessoa a acessar recursos do seu subconsciente, do seu poder curativo interior, né? E esse poder curativo interior está na nossa mente, na nossa memória, que são ampliadas, né? E nesse momento que a pessoa entra em hipnose, ela está entrando também num estado meditativo, só que direcionado. A meditação é uma forma, digamos, a hipnose e a meditação, elas são muito próximas, porque ajuda a pessoa a se observar, ajuda a pessoa a se perceber, ajuda a pessoa a também identificar causas, porque quando ela tem um aperto no peito, por exemplo, quando ela tem um nó na garganta, quando ela tem outras somatizações, então nós temos técnicas que podem ajudar ela a usar a respiração, a se conectar com essas somatizações físicas, né? E que são psicossomáticas, na verdade, e ela buscar a origem disso no seu passado. Uma vez que nós usamos, chegamos então nas origens que a deprimem, né? Então ela consegue neutralizar isso. Nós conseguimos então um processo de ressignificação.
Tá? Nesse livreto, nesse livro online que nós estamos também compartilhando aqui, e nós Sim. vamos, as pessoas podem entrar também, né? Vai agora fixar aqui, né? As pessoas vão ter bastante, 36 páginas a respeito desse conteúdo, também vai falar nisso. Mas, então, a depressão é, de alguma maneira, algo um pouco oposto à hipnose. Muitas vezes elas acontecem juntas, né? Mas, desculpe, o que eu quis dizer assim, a depressão é um pouco oposta ao que ocorre na ansiedade. Porque na ansiedade, a pessoa está com medo, e um medo muitas vezes exacerbado do que poderá acontecer. E muitas vezes, esse medo ele é até justificável, porque tem perigos reais. Agora, já na depressão, a pessoa está presa a mágoas, a ressentimentos, a dores emocionais, a formas de abuso físico ou psicológico, né? E a coisas que ela não aceitou no seu passado. Então, no processo de hipnose, é importante dizer assim, que o processo de hipnose ele é muito mais potencializado quando a gente utiliza todo um conhecimento de psicologia ou de psiquiatria. Então, quando a pessoa pode fazer esse processo de cura interna com alguém com uma formação maior em psicologia ou psiquiatria, enfim, ela tem uma condição, então, de utilizar um recurso mais poderoso. Porque a hipnose é um veículo, é uma técnica, né? Mas como se trabalha, muitas vezes nós utilizamos outros recursos da psicologia, como a psicologia do sentido da vida, do Viktor Frankl, que é um dos elementos que eu uso, a psicologia positiva, eu uso também a neurolinguística, a neurosemântica. Então, de acordo com a situação e de acordo com a história da pessoa, nós podemos, então, utilizar esses recursos. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Respondi. Sim, diga. E você faz também regressão, né, Deironi? Sim, a regressão ela é, na verdade, originalmente, a regressão ela surgiu como uma técnica da hipnose. Porque como a memória se expande, a pessoa consegue uma busca muito mais poderosa, e muitas vezes a partir exatamente do que ela está sentindo fisicamente, isso deixa uma âncora, uma informação, e daí na hipnose nós conseguimos. Existem algumas técnicas específicas de regressão, não diretamente ligadas à hipnose, como eu fiz com o Rivas Solis, Otávio Rivas Solis, que é um terapeuta mexicano que foi considerado na época que eu fiz formação com ele, há cerca de 20 anos atrás, o terapeuta mais completo do Ocidente. Teve algumas revistas que mostraram, né? E aí, ele trabalhou com uma série de técnicas regressivas. Embora ele não nomeasse diretamente como hipnose, a hipnose está presente. Porque a hipnose, ela existe desde os caldeus da Babilônia, existem em civilizações antigas, mas na Grécia ela foi utilizada por Hipócrates, o pai da medicina. E ele utilizava na Grécia para anestesia, ele usava também para o aprendizado acelerado, que ainda hoje é utilizado. Agora, a hipnose, ela pode ser utilizada como um elemento também de busca de informação e de potencialização do poder de cura da alma, né? Na verdade, é um instrumento da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Né? Bem, eu vou conduzir... No caso ajudaria também no tratamento para depressão. Porque daí lá nas regressões lá viria também. Exatamente. Quando eu faço uma regressão hoje online, porque nós desenvolvemos muitos métodos nos últimos tempos,
né? Nós nos preocupamos com essa situação de estarmos, digamos assim, não podendo encontrar as pessoas, muitas vezes presencialmente. Então, tem sido desenvolvidas muitas técnicas e muitos recursos para o atendimento online, né? E, por exemplo, eu tratei uma pessoa em Israel que ela passou por 12 dias, né? Eu fiz esses dias uma live com ela também, ela contou. Então, ela passou por 12 dias de bombardeios intensos. E esses bombardeios intensos durante o dia e a noite em Israel por 12 dias. Foram milhares e milhares de mísseis lançados, a maioria foi detectada e explodiu no espaço. Mas muitos caíram também. Inclusive ela falou que caiu a cerca de 100 metros, 150 metros da casa dela um dos mísseis, né? Então ela ficou numa situação que o sono ficou afetado, ela ficou num estresse muito grande, né? Ela nesse momento lá são 6 horas a mais, né? Então agora lá é madrugada, né? Mas ela tem assistido nossas lives e de manhã às 7 da manhã ela tem participado de algumas meditações que nós estamos fazendo. Às 8 da manhã eu estou fazendo algumas meditações, né? Então, normalmente de manhã são cerca de 12 a 15 minutos de meditação que eu tenho feito. E então, o que que acontece? Ela, então, disse que a partir daquela sessão de hipnose, foi uma sessão só, ela já sentiu uma melhoria na qualidade do sono impressionante. Ela disse que fazia semanas que ela não dormia tão bem. Então, a hipnose, ela recoloca no lugar, recoloca a mente e o corpo num equilíbrio, num alinhamento, né? Então ela vai potencializar, inclusive, o sistema imunológico. Que você imagina uma pessoa, por exemplo, até que pega a Covid, se ela está assustada, ela vai ter muito mais dificuldade de respirar. Se ela está tranquila, ela vai ter um controle maior da sua respiração. Então, a gente percebe, e eu tenho tratado pessoas, inclusive, com câncer, né, com a hipnose. Sim. E, então, a hipnose ela vai potencializar a capacidade regenerativa do organismo, né? E, então, a hipnose tem uma série de aplicações, né? Desde para melhorar os relacionamentos, para melhorar como é que a pessoa se relaciona consigo mesma, né? E até como ela lida com o seu sentido e propósito de vida, né? Aliás, toda a minha terapia, ela tem um sentido de reformular o sentido da vida da pessoa e o propósito. Por isso que uma das minhas inspirações é do Viktor Frankl, né? Bem, a nossa ideia daqui a pouquinho mais, depois de mais algumas perguntas, que talvez você e outras pessoas queiram fazer, e tem aqui na tela o link que a pessoa pode apertar e baixar o e-book, né? Vai ser conduzida por a tela, pode até anotar. Me diz uma coisa, e essas meditações que você faz todos os dias, qualquer pessoa pode participar? Como é que é? Pode, é só entrar no Instagram, né? E no dia 10, às 21h21, né? No dia 10, as pessoas poderão, então, participar de uma masterclass, que é um trabalho bem, um trabalho, assim, bem focado, onde nós vamos reunir mais de um mês de lives, de temas específicos, vamos reunir o melhor, mais de um mês de lives a respeito da ansiedade, de recursos, e nós vamos, inclusive, sortear naquele dia 10, né, vamos sortear uma sessão, inclusive, de terapia e também um curso que nós temos a respeito de ansiedade, de mais de 15 horas, né? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Você tem mais? Deixa eu ver aqui. O Lauro está dizendo assim, hipnose e meditação, resultado positivo sem remédio. É isso mesmo, Lauro. É isso mesmo. O Lauro lá de Brasília, né? E a questão, claro, o remédio, em alguns casos, ele é necessário, tá? Mas também, muitas vezes, se faz um tratamento apenas focado no remédio, quando, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que foi ao psiquiatra, uma psiquiatra, né? Pessoa de Brasília, inclusive,
né, que também é o Laura de Brasília, e ela me falou assim que, claro, ela recebeu o remédio, mas ela sente internamente que se não trabalhar toda a sua ressignificação, a sua cura emocional, não vai acontecer nada. E eu tive que concordar com ela, que é isso, o remédio às vezes pode ajudar, de fato, mas ele é parte de um tripé. O tripé é mais ou menos assim, ó, vou mostrar aqui, ó. Né? Então são 3 pés. Um pé, quando a pessoa precisa de remédio, é o remédio. Agora, esse auxílio terapêutico dela ser compreendida para uma cura na alma é fundamental. E o terceiro é quanto a pessoa se auxilia. Porque no meu processo terapêutico, eu também dou uma série de dicas para a pessoa ver alguns vídeos, para ver alguns filmes, para também fazer leituras, que não é muito, mas um pouco todos os dias. Então ela vai receber uma série de informações que se somam, né? E com isso ela também vai poder se ajudar e vai poder assim ter um controle também, porque muitas vezes ocorre que a pessoa ela se expõe a muitas informações que a preocupam, e hoje em dia isso não é difícil de acontecer, né? Você concorda que com tantas coisas diferentes acontecendo, com tantas discussões até mesmo na área da saúde, a favor ou contra certos tratamentos, né? É muito fácil Sim. a gente ficar ansioso até por causas reais, né? Então, mas então, eu, na minha prática clínica, a hipnose tem sido, junto com a meditação, métodos que se complementam. Por quê? Porque além do processo de autoobservação, nós usamos nas nossas técnicas terapêuticas muitos recursos. Recursos como, por exemplo, metáforas, parábolas, histórias, porque nós temos uma mitologia pessoal interna, significa que nós temos todo um conjunto de crenças, de simbologias internas, e tudo isso sendo usado com ciência e com arte, né? Nós conseguimos, assim, então, um efeito terapêutico extraordinário. Né? E eu tenho E curando a alma da pessoa, assim, internamente. Exatamente, é onde eu procuro justamente uma cura da alma, né? Ou seja, uma cura profunda num nível emocional e espiritual. Porque a inteligência emocional, ela está muito ligada à inteligência espiritual também. E o que consiste Sim. essa inteligência emocional? A inteligência emocional, para nós reunirmos, é a consciência das nossas emoções, saber, inclusive, dar um nome correto a cada emoção que nós estamos sentindo, é o autoconhecimento de uma maneira ampla, inclui a resiliência, que é a capacidade de nós nos recuperarmos das crises, né? Também ela inclui a empatia, de se colocar, de entender o outro profundamente, tudo isso faz parte da inteligência emocional. E também de administrar grupos de pessoas, tudo isso também faz parte, né? E claro que a motivação, a capacidade de se motivar, a capacidade de ter, quando a gente chega na inteligência espiritual, nós já vemos o sentido da vida, já vemos o propósito da vida, a relação da pessoa com o sagrado. Na inteligência espiritual vamos responder algumas perguntas, quem eu sou num nível profundo de identidade espiritual, do que eu faço parte, né? Do que eu faço parte. Então, a forma como eu me relaciono com a minha família, com os meus ancestrais, com a minha cultura, com a minha religião, se eu faço parte de alguma delas, ou uma filosofia que eu participo, porque no momento que eu faço parte de um grupo, eu entro num processo de mente coletiva com esse grupo, é isso que nós chamamos de egrégora, né? Então, nós estamos todos interconectados, e a verdadeira prosperidade, inclusive, é quando nós nos conectamos com as pessoas e percebemos que cada um de nós faz parte no processo de crescimento dos outros, né? Bom,
daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício prático, então, também para preparar as pessoas para dormir. Eu tenho me perguntado se eu devo fazer a minha meditação às 8 da manhã, ou se eu devo me despedir das pessoas, talvez com uma meditação às 11 da noite. É uma pergunta que eu tenho feito, porque teve um período que eu fiz uma meditação antes de dormir, às 11 da noite, e foi muito legal, as pessoas também gostaram. As pessoas podem mandar os seus comentários também. E eu quero lembrar que dia 10, então, nós teremos essa Masterclass, que é um trabalho especial, onde nós vamos trazer também uma série de informações, de recursos, e vamos sortear, então, algumas vagas para atendimento individual, e também vamos fazer esse trabalho, um trabalho prático naquele dia, né? É um dia que vai ter muitas surpresas, né? Então vai ser dia 10, a Masterclass, às 21h21. E as pessoas que queiram participar podem entrar num grupo, né? Num grupo conosco, e tudo começa acessando esse e-book. Você baixa esse e-book, que é um livro virtual de 36 páginas, sim, onde falamos da ansiedade, e dali você já é conduzido também para esse grupo. Vamos ver se alguém aqui da minha equipe tem o endereço para entrar diretamente nesse grupo. Daqui a pouco deve aparecer aí também. Tá bom. Se eu respondia. Como é que foi a... Sim, então, diga assim, eu vou participar. Se você diz vai ver se participa, talvez não eu não quero. E tem que colocar então, ali no comentário. Que você pode colocar, e você pode também entrar em contato, né? E o que acontece? Eu vejo muitos amigos entrando aí também, né? E então, assim, eu quero resumir um pouco das ideias que nós colocamos, e depois nós vamos fazer uma meditação conduzida, né? Então, como sim, você perguntou, a hipnose, sim, ela trata não somente a depressão, quanto a ansiedade, quanto fobias, quanto traumas. É uma grande gama de coisas que ela trata. E, evidentemente, que se a pessoa tem uma formação psicológica, como a Lídia entrou aí também tem, né? Ela consegue trabalhar de uma forma muito melhor, porque a partir da hipnose nós utilizamos uma série de outros recursos, né? E que pode auxiliar, então, a pessoa a se realinhar no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, e trazer a sua atenção para o momento presente, a sua consciência para o momento presente, neutralizando, então, o excesso de energia posta no futuro ou o excesso de energia posta no passado. E daí a pessoa fica mais potencializada e com mais poder de utilizar o seu pensamento, de utilizar suas emoções, de acionar as suas reservas interiores, de ter mais resiliência, né, que é essa capacidade interna de se recuperar, né, e também de potencializar a sua capacidade de conquista, né, dos seus objetivos. Porque primeiro ela define com mais clareza os seus objetivos, ela aciona mais os seus recursos internos e ela vai, então, caminhando para frente. Tá bom? Bem, gente, então, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, eu agradeço a tua participação e nós vamos, então, conduzir uma meditação. Tá bom? E vamos seguir conversando. E se você quiser, pode entrar em contato também, né, pelo meu, entrar em contato, assim, pelo meu telefone diretamente, né, e eu vou colocar, então, aqui no minuto o nosso telefone, e você pode entrar em contato e a gente também pode conversar a respeito, né. Então, eu só vou colocar aqui. Tá bom, aqui. Muito obrigada, eu vou anotar. Isso, vai aparecer o telefone num minuto aqui, tá? O telefone, então, está aparecendo aqui, né? Tá isso? Bom. Apareceu? Obrigada. Apareceu.
99961. Tá. Então agora eu vou convidar você para participar, sempre lembrando que dia 10, então quarta-feira, nós teremos um processo bem mais aprofundado, né? Onde vamos aprofundar vários temas e, inclusive, vamos sortear uma vaga para uma sessão de psicoterapia com hipnose. E também eu tenho desenvolvido algumas técnicas também que combinam vários recursos e que pode, então, entrar de uma maneira, né? Muito bem. Então agora eu vou entrar assim nesse processo meditativo e vou pedir para você fecharem os olhos por um instante, de uma maneira tranquila, e vou pedir para você agora, por que nós fechamos os olhos? Apenas para reduzir um pouco os estímulos, né? E você pode simplesmente respirar fundo e começar a perceber como você está se sentindo de uma maneira tranquila, serena. E nesse momento, eu vou pedir que você vá simplesmente, serenamente, você vai entrando num processo de autopercepção e relaxamento. Tranquilamente, passo a passo, tranquilamente. Nesse momento, eu vou sugerir que você preste atenção no peso e nas sensações, no peso e nas sensações, no peso e nas sensações das suas pernas, dos seus braços, e serenamente você vai se harmonizando de uma maneira tranquila, serena. E nesse momento, lembre de bons momentos que você viveu na sua existência. Você pode simplesmente ir mergulhando num estado de bem-estar. E cada vez que você inspira, você pode dizer mentalmente, assimilando e digerindo. E perceba o que é que você precisa digerir na sua vida. O que é que você precisa assimilar naturalmente? Perceba o que é que você precisa também soltar. Então, à medida que você inspira, faça disso um processo ativo. E vá dizendo para você mesmo, digerindo, pensando no que você precisa digerir, assimilando, pensando no que você precisa assimilar e liberando o que quer que seja demais na sua vida, que esteja pesado na sua existência. Então, de uma forma tranquila, de uma forma serena, você vai simplesmente permitindo que uma fonte de equilíbrio, de harmonia, de alinhamento vá acontecendo. Imagine você lidando com aquilo que você tem tido medo, lidando com tranquilidade, o seu pensamento ganhando mais força, mais equilíbrio,
veja você se preenchendo mais e mais de recursos. Recursos que você já tem. Recursos que você está fortalecendo na medida que você vislumbra novas possibilidades pela frente. Imagine esta noite você entrando num sono profundo, num sono de completo restabelecimento. Imagine nas noites seguintes você entrando em níveis profundos de bem-estar, de tranquilidade, de força, de luz. E eu saúdo também as minhas colegas, psicólogas que estão entrando também. E neste momento, vamos nos imaginar numa roda de mãos dadas, uma grande roda de mãos dadas, aonde o espírito da saúde passa por nós e se distribui entre as pessoas. Tenhamos em mente que a vontade de crescer, de nos tornarmos seres melhores, nos torna mais saudáveis. Nos torna mais saudáveis. Porque todos nós temos um lado mais claro e um lado mais escuro na nossa vida. Nós temos um potencial de força, saúde, alegria, realização, e temos também uma série de sombras que nós precisamos digerir, assimilar, transmutar. E se a ansiedade em alguns momentos nos abala, ela também tem uma dimensão onde ela é natural e necessária, e até saudável. E a ansiedade também, ela tem um aspecto que nos conecta ao sagrado. Quando fazemos as perguntas, quem somos? Da onde viemos? Para onde vamos? O que nos mobiliza? O que traz significado e sentido à nossa existência? E quando nós fixamos um propósito de nos tornarmos melhores, e vamos dando um passo de cada vez, e vamos dando, subindo um degrau cada vez, podemos então dia a dia ir caminhando para esse ser melhor que nós queremos nos tornar. Porque quando nós nos tornamos a transformação que desejamos para o mundo, isso nos torna mais saudáveis, mais prósperos e mais felizes. E como é que nós podemos nos tornar seres melhores? Cuidando da qualidade dos nossos pensamentos. Então você pode examinar o seu pensamento desde quando você acorda, como você vive o seu dia e como você se projeta no futuro. A forma de sonhar, de desejar, essa conexão, ela permite que você vá se harmonizando e nós podemos nos inspirar também. Nos inspirar naquilo que nós queremos, naquilo que acreditamos, numa causa maior. Então, vamos nos imaginando subindo degraus de uma vida com mais qualidade. Vamos nos imaginando essa qualidade chegando também em níveis maiores. E quando eu estive na Índia, em 1989, durante 5 meses, lá eu pratiquei meditação diariamente. Das 6 às 7 eu praticava e das 4 às 5 horas. Né? Um dos lugares que eu visitei lá foi a Osho Community também.
e permaneci vários meses, né? E eu pude sentir como é a meditação quando ensinada por mestres, que nos permite uma conexão mais profunda. Muito bem. E naquele tempo, eu já vinha de mais de 15 anos praticando, estudando a meditação e continuo. E eu digo que é uma das coisas que mais enriqueceu a minha existência e é algo que nós podemos ir aprendendo à medida que caminhamos. Podemos considerar cada prática da meditação como um passo, como um degrau. E esse degrau que nós vamos subindo dia a dia, e aí nos importa muito a constância, né? É o que vai nos permitindo uma continuidade. Porque, como já dizia um pensador antigo, o Aristóteles, não é o que você faz na sua vida eventualmente que muda a sua vida, e sim é o que você faz com continuidade, com consistência. E essa consistência que nós utilizamos, ela está em termos um propósito firme, uma clareza e seguirmos em frente. Então eu faço a pergunta, o que você realmente quer? Como é que você vislumbra os seus pequenos progressos nos próximos dias, os seus pequenos progressos nas próximas semanas, nos próximos meses? Em que direção você está indo? Muitas vezes somos muito imediatistas, mas o que faz a diferença é exatamente essa continuidade, esse caminhar com consistência, passo após passo. Então eu vou me despedindo por aqui e vou convidar você à Masterclass do dia 10. E se você ainda não entrou no nosso grupo, tá, para nos acompanhar e receber uma série de conteúdos e vídeos e materiais, você pode entrar. Muito bem. Veja alguns comentários aqui, vamos ver o que é. É isso aí. Nós sabemos quase nada, Cloeli. O que nós sabemos é um grão de areia no universo, num planetinha pequeno que é parte de 250 bilhões de estrelas que existem em nossa galáxia, e sabemos que existem outros bilhões de galáxias. Então, nós estamos sempre aprendendo e sempre caminhando. E é dessa forma que nós vamos nos enriquecendo e nos fortalecendo. Tá bom? Então, as pessoas que queiram receber o nosso e-book, basta acessar, que está aí na tela. E se você quiser deixar agora, antes de nos despedirmos, uma palavra que você quer que fique vibrando, 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 você pode fazer isso. A Cleli diz assim, muita modéstia, né? Então, costumo brincar, moléstia à parte. Tá bom? Muito bem, muito bem. E se você quer conversar com a gente, entra nesse grupo, e todos os dias nós estamos respondendo perguntas a respeito de ansiedade, a respeito de meditação, a respeito de muitas coisas. E nesse momento que nós estamos concluindo essa live, nós também estamos desejando a todos um sono profundo, sereno. E imagine, você sabe que a gente pode preparar o sono, né? Com uma música como essa, com uma meditação, procurando nos últimos momentos antes de adormecer, ter aquela meia hora, aquela hora de
preparação para relaxar o nosso corpo, para estarmos atentos também à nossa consciência corporal, porque uma coisa muito importante é a consciência que nós temos do nosso corpo, porque existe muito potencial que é mobilizado nesse centro de presença e energia que é o nosso corpo no momento presente. É aí que reside a maior riqueza, que é a nossa consciência. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Então eu vou pedir que cada um escreva aí uma palavra que quer que fique vibrando nessa grande corrente. E vamos desejar nesse momento também que a paz e a saúde, as vibrações de paz e de saúde, podemos imaginar em forma de cores do arco-íris, né? A paz, a saúde, o fortalecimento das pessoas, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Vamos nos imaginar prósperos também, mas lembrando que a prosperidade é uma energia que atua não só no aspecto material, mas em todos os aspectos. Tá? Muito bem, muito bem. Então, sejamos nós a transformação que desejamos para o mundo. Muito bem. E então, quem quiser nos acompanhar, às 8 horas estamos fazendo uma meditação de cerca de 12 a 15 minutos. E aqui às 21h21, hoje mesmo nós tínhamos uma live com uma pessoa que adoeceu, mas já está melhor, já estou sabendo que já está melhorando, né? E nós temos um processo que também nós usamos também, chamado cura à distância. É um processo que reúne vários recursos, é onde a pessoa se coloca no estado receptivo, né? E então nós fazemos esse processo de canalização de energia. Então é todo um trabalho que nós fazemos para o bem-estar das pessoas. Tá bom? Bom, muito bem. Vamos nos despedindo, até porque a nossa bateria aqui do nosso celular também já está finalzinho. Vamos ligar aqui. Ok? Então amanhã às 8 horas temos uma meditação para iniciar o dia, né? E às 21h21 temos feito. Amanhã não teremos a nossa live às 21h21, tá? Mas em muitos momentos, às vezes, também a gente entra também surpresa. Porque hoje mesmo, como disse, até nem ia acontecer a live, mas nós achamos que como a gente divulgou, né? O ideal era que acontecesse. Então, eu desejo um bom sono e me despeço aqui de vocês. E lembre-se de agendar. E também inscreva-se lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Que a gente está colocando uma série de vídeos e lives lá no material. Tá bom? Então, um grande abraço. E fico feliz também que algumas pessoas diferentes entraram, que não estavam nos assistindo. E também outras pessoas. A Márcia lá do Espaço Graciê, né? Também. A Vera, a Jussara e outras pessoas. Um grande abraço e felicidades. Até mais.